Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou trazer para vocês hoje os crimes da Rua do Arvoredo, que foi uma série de assassinatos que ocorreu entre 1863 e 1864. Isso foi em Porto Alegre, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Eu achei muito interessante, então vocês que gostam desse conteúdo, eu resolvi trazer para vocês. Esses crimes, na verdade, como eu já falei, aconteceram nesses anos, né, de 1863 a 1864 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A prática insólita desses crimes era feita da seguinte forma: e em seguida José Ramos fere gravemente o pai com uma faca, levando-o à morte em poucos dias. Daí José Ramos vai para o Rio Grande do Sul e torna-se um inspetor de polícia na cidade de Porto Alegre, onde ele teria comprado ou alugado uma casa na antiga Rua do Arvoredo, que é a atual Rua Coronel Fernando Machado, número 707, que pertencia ao açougueiro Carlos Klausner. Mais tarde, José Ramos é expulso da polícia ao ser flagrado tentando degolar o preso Domingos José da Costa, um bandido famoso que estava preso em Vacaria em 1862, conhecido como Campara, uma espécie de Robin Hood gaúcho, pois ele roubava dos ricos e distribuía o produto do roubo aos pobres, argumentando de que esse tentava escapar. Ramos passa a servir então como informante da polícia. Frequentava a mais alta classe de Porto Alegre, apaixonado pela música lírica e pela poesia, assistia espetáculos do recém-inaugurado Teatro São Pedro, onde ele conheceu a Catarina Palce, com quem ele passou a viver e a praticar os tais crimes. Catarina, ela foi cúmplice de José Ramos por atrair as vítimas para sua residência e acobertando os crimes do marido. De família pobre, Catarina nasceu na parte húngara da Transilvânia, era etnicamente alemã e cresceu em uma pequena aldeia com seus pais e 2 irmãos. Durante a Revolução Húngara de 1848, foi estuprada por soldados e teve a sua família assassinada. Posteriormente, aos 15 anos, se casa com Peter Palce por interesse para conseguir fugir do país, já que passava por extrema pobreza. Mas durante a viagem, seu recém-casamento acaba, pois seu marido se suicida. Ela chega em Porto Alegre em 1857, tendo 20 anos. Acaba se envolvendo com José Ramos em 1863 e vão morar juntos na então Rua do Arvoredo, perto do cemitério que ficava atrás da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Carlos Klausner era um imigrante alemão que possuía um açougue atrás da Igreja de Nossa Senhora das Dores, na Rua da Ponte, atual Riachuelo, na cidade de Porto Alegre. Ele chegou ao Brasil em 1859 e abriu seu negócio, conseguindo em pouco tempo sucesso financeiro devido à localização de seu empreendimento. Solitário, Klausner cria laços de amizade com José Ramos e o transforma em seu ajudante no açougue, visto que Ramos falava alemão. Ao que tudo indica, a sequência de assassinatos começa em 1863. José Ramos
e Catarina Palce, que se conheceram em locais públicos frequentados pela elite da cidade e analisavam qual seriam as potenciais vítimas. A preferência era por imigrantes alemães, visto que Catarina não dominava o idioma português. Após a escolha da vítima, Catarina Palce a seduzia e marcava um encontro no Beco da Ópera, atual Rua Uruguai, e as levava para a casa do casal, onde as vítimas tinham seus pertences roubados e eram degolados, esquartejados e descarnados. A carne era transformada em linguiça e vendida no açougue de Carlos Klausner. Segundo o depoimento da época, Klausner havia sugerido a Ramos a fabricação de linguiças com a carne dos assassinados, como uma forma de encobertar qualquer evidência dos crimes, já que os ossos seriam dissolvidos em ácido ou incinerados no seu açougue. Embora o número exato permaneça até hoje um mistério, existem provas de que 6 pessoas foram vítimas do casal. Em agosto de 1863, uma sequência de desaparecimentos começou a repercutir pela cidade. Ao mesmo tempo, isso começou a despertar a curiosidade da opinião pública local. As autoridades começaram a ser pressionadas. A repercussão dessa sequência de crimes começou a assustar Klausner, que decidiu ir para o Paraguai, pois alegava que estava infeliz em Porto Alegre. Dessa forma, José Ramos, temendo perder seu parceiro nos crimes, o matou e escondeu o corpo no quintal de sua casa. O casal eventualmente assumiu as posses de Klausner e, ao ser perguntado pela ausência do açougueiro, ele alegava que a loja e a casa haviam sido vendidas para ele. Entretanto, o negócio desandou devido ao desconhecimento de Palce e Ramos na fabricação de embutidos. A elucidação dos crimes, na verdade, começou no ano seguinte, isso em 1864, com o desaparecimento do caixeiro viajante José Inácio de Souza Ávila e também do comerciante português Januário Martins Ramos da Silva, que foram vistos no dia anterior na casa de José Ramos, na Rua do Arvoredo. Convocado a prestar esclarecimentos na delegacia, José Ramos disse que eles pernoitaram na sua casa e durante a manhã eles foram para São Sebastião do Caí. O delegado, não satisfeito com as explicações, no dia seguinte ao depoimento, foi revistar a residência, encontrando assim evidências de diversos crimes. Foram achados vários indícios dos assassinatos cometidos ali. Ao serem encontrados pertences pessoais das vítimas, conservados por Ramos como uma espécie de souvenirs dos acontecimentos macabros. Ainda durante a revista foram descobertos vários pedaços de um corpo humano em decomposição, que estavam enterrados no porão da residência, sendo identificados como os pedaços do alemão Carlos Klausner, o açougueiro. Lembram dele? O dono do açougue na Rua da Ponte. No poço da casa foram encontrados corpos mutilados de Januário e José Inácio, e também de um cachorro com o ventre rasgado. O cão era de José Inácio, que permaneceu na porta da casa de José Ramos, latindo como se esperasse o dono por alguns dias, até que misteriosamente também desapareceu. Catarina, que havia sido presa por outros crimes e havia se tornado uma mucker, decidiu confessar que naquela casa foram cometidos 6 assassinatos e que dos corpos das vítimas foram feitas linguiças pelo açougueiro Carlos Klausner.
O Diário de Catarina foi o ponto de partida para a investigação das demais mortes. José Ramos e Catarina Palsi mataram para se apossar dos bens de suas vítimas, com exceção do caixeiro José Inácio, que foi morto por ser testemunha que poderia denunciá-los. O delegado Dário Rafael Calado acumulava as funções de chefe de polícia e juiz de direito na época. Ramos era um de seus informantes e, para lhe evitar constrangimentos, decidiu dar celeridade ao processo. Dário já havia sido atacado publicamente pelo deputado Silveira Martins por ter feito uma série de prisões ilegais. Já na condição de juiz de direito, Dário Calado sentenciou José Ramos nas penas de crime de latrocínio, condenando ele à pena de morte por enforcamento por seus crimes. A pena depois foi comutada como prisão perpétua. Ramos negou os crimes até morrer, internado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre em 1893. Catarina Palsi foi novamente presa, agora como cúmplice, condenada a 13 anos de prisão. Pouco, né? Pelo tanto que ela fez. A edição 107 do jornal A Federação noticiou na página 2 que Catarina foi libertada no dia 6 de maio de 1891. O caso, na verdade, teve pouca repercussão na imprensa de Porto Alegre da época, tendo mais destaque em jornais internacionais, mas ganhou registro oficial no relatório dos presidentes das províncias brasileiras, na edição do ano de 1864, pelo então presidente da província do Rio Grande do Sul, o senhor Dr. Espiridião Eloy de Barros Pimentel. As linguiças fabricadas vendidas no comércio de Porto Alegre tinham muito boa aceitação, e foi exatamente com a divulgação dessa história que nasceu a lenda urbana sobre o caso. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo está depositado no Arquivo Nacional, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o historiador Décio Freitas, autor do livro O Maior Crime da Terra, faltam diversas informações, como diversas folhas no processo. Os documentos estão todos em português arcaico e manuscritos. O fato é que o crime realmente existiu, porém as provas sobre as linguiças fabricadas com carne humana foram inviabilizadas no decorrer do processo e no passar dos tempos. Portanto, nunca se saberá se a história é completamente verdadeira. É isso aí, pessoal. Trouxe essa história para vocês, segundo fontes de pesquisa, que foram acontecimentos reais. Eu peço a vocês, se vocês gostaram, comentem, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal para estar nos ajudando. Ative também os sininhos para vocês estarem recebendo as novas notificações. Um grande abraço a todos e até a próxima.